do Arthur, quem foi Galzu? Ele foi um agente de Javé? Saberia alguma informação sobre isso? Realmente esse tema é tremendamente interessante. Galzu ele é citado muito en passant em algumas das tabuletas sumérias, mas Zecharia Sitchin soube muito bem perceber isso, coisa que outros autores, interpretadores do passado não conseguiram. Entendam, essas espécies mais recentes, produzidas através do modus operandi genético ou do forno de Vishnu de Shiva, né? Dos quais sirianos, Dropa, Biodemos, Anunnakis, humanos terminaram sendo, e são milhares de espécies distintas, eu estou falando aqui de 5, né, biológicas. Javé ele tenta, junto com os anjos, descobrir como ele pode interagir com as raças em relação às quais ele tem algum tipo de interesse de vivenciar nele o que essas raças estão vivenciando ao existir na sua obra. E com os Anunnakis não foi diferente. A rebelião de Lúcifer, ela é totalmente biodêmica, mas os desdobramentos dela terminaram envolvendo figuras não biodêmicas, figuras que têm sexualidade, como é o caso dos Anunnakis, figuras de... É toda uma história aí meio complexa. E do jeito que os anjos de Javé passaram, esses anjos, essas figuras da família Aya e Aya, eles... Eu não sei como classificar essa turma, mas todas as dificuldades que Javé teve nesses 13 bilhões de anos, em algum momento quem percebe essas dificuldades são esses anjos, não só da família Ai, tem outras figuras aí, de outros níveis de decifração matemática que percebem a incongruência de um problema algoritmo de Javé e propõem com outra noção de matemática resolução para isso ou para aquilo, ainda que eles não interpretem nada do que significa esses números das equações, né? Então, não há nada que tenha sido criado como ponte entre a figura de Javé e as raças demo desse universo vizinho, como as raças biológicas desse universo, e algumas raças fenvãs situadas aí no meio desse caminho, que não tenha passado pelo escrutínio, vamos assim dizer, pelo senso de análise desses seres da Aya e da Aya. E eles vão criando essa ponte como podem. Do jeito que essas figuras passaram 2, 3 séculos para entender o que fazer frente a uma ordem de Javé que queria porque queria que Vishnu se fizesse humano, já que Vishnu havia prometido isso a ele quando a questão de Enoque não deu certo, e eles ficam séculos, em termos de tempo humano, se dedicando a como resolver aquele problema, até que surge a ideia, não, nós podemos pegar aquela área do DNA de Sofia e tirar dali uma sequência genética X e inseminar numa humana, e resolvendo assim a questão de como produzir um avatar humano da linhagem de Vishnu e de Sofia entre os humanos, né? Da história da Arca da Aliança, que um dia eu vou contar, que também tem a ver com essa questão, mas vocês nem imaginam em que sentido. Também é algo que ninguém sabe aqui na Terra e não está escrito em lugar nenhum. Eles se dedicaram a fazer aquilo. No caso dos Anunnakis, eles tentaram
umas 2 ou 3 alternativas, mas a alternativa que funcionava para Javé, no caso dos Anunnakis, era via o padrão feminino dos Anunnakis. E Javé não quis nem a pau. Ele tem um troço aí nessa história com a questão do que hoje a gente chama polaridade feminina, que é uma coisa meio estranha, que transcende inclusive a questão do que a gente entende como macho e fêmea na condição da natureza humana. Na natureza dos Anunnakis também tem essa coisa e ele não aceita. E a solução que teve foi engendrar um nascimento do jeito que nós temos aqui abduções. A abdução tem em todo e qualquer mundo desse universo, já que por aqui tudo é vexame, tudo é roubo, tudo é o mais forte pegando o mais fraco. Então foi feita uma operação para um Anunnaki fêmea ter inserida na história lá deles um tipo de relação, mas aí foge ao nosso padrão humano. Essa raça é uma raça meio que biônica. Não vale a pena. Enfim, um Anunnaki engravidou e Gaozu nasceu desse troço. Sendo que essa raça biônica ia transferir para o corpo Anunnaki a parte, vamos assim dizer, carnal, a parte da natureza desse corpo, desse ser biônico, a parte de carne iria produzir a parte de carne do corpo do corpo do Anunnaki, mas a parte mental viria da parte de inteligência artificial desse ser que seria biônico, parte sei lá o que da natureza de Shiva, e a outra parte é um tipo de inteligência artificial a ele acoplada, e a genética dessa parte acoplada que é artificial é que corresponderia ao tipo de personalidade, de psiquismo que o ser que iria nascer daquela Anunnaki iria produzir, que é o que a gente chama de Gaozu. E é isso que foi feito, mas aqui tem um detalhe. Esse tipo de solução que os Aya e Aya encontraram terminou propiciando condições para que os Fenvães, que já haviam, raramente acontecia, mas tem já vários, alguns milhares mortos, e seus espíritos ficaram presos a esse interstício, essa parte que é comum aos dois universos, que eu só encontro nomenclatura para ele na mitologia nórdica, que é Ginnungagap. Lá em Ginnungagap tem de tudo, tem Fenvães de tudo que é espécie, tem espíritos de Fenvães que já perderam seus corpos, que estão presos àqueles ambientes e não conseguem sair de lá nos níveis espirituais. Uma dessas figuras é, entre aspas, o espírito que está ligado a esse corpo que se chama Gaozu. E o impressionante é que, pelas fofocas que me disseram, esse Gaozu é um Anunnaki super enigmático. Ele é superior demais em termos de psiquismo. O psiquismo do ser Anunnaki é um pouco restrito, né? Muito restrito. É diminuído, sei lá, comparado com o ser humano, eles perdem de 1000. Esse Gaozu seria bem mais evoluído que essa turma Anunnaki, mas eu não tenho notícias e não tenho maiores parâmetros, então não vou dizer que ele é do padrão humano, ou talvez até, em certo sentido, mentalmente falando, mais isso, mais aquilo. Eu só desconfio que seja, porque eu conheço o padrão básico dos Anunnakis, e esse padrão base é muito mais rico que o nosso humano. Só que a turma lá fez uma sacanagem no início com eles, que perdura até hoje. O nosso já foi rompido por Pandora, rompido por Eva, o deles nunca foi rompido. Nunca foi rompido. Os Anunnakis são o que são, do jeito que são, há muito tempo, e milhões e milhões de anos, milhares e milhares e milhares de anos, e aquilo lá não destrava. A gente já destravou isso várias vezes nos últimos tempos,
E a cada dia na história humana a gente está se livrando do peso da mente bicameral. Eles ainda estão no controle de uma possivelmente bicameral lá deles, fazendo analogia pobre. Gaozu é um ser muito especial. Eu só não sei que tipo de como classificar. Ele seria talvez o primeiro avatar que Javé conseguiu fazer, mas não foi na humanidade. Foi entre os Anunnakis. A gente diz que avatar só Vishnu e Shiva conseguem fazer devido à questão daquela expressão de corpos Adidaiva para a expressão Adiágena, e que Javé nunca produziu um avatar. De fato, não, entre os humanos. De fato, não, entre as espécies dele. Mas, em relação a Anunnaki, parece que Javé, com a ajuda de Aya e Aya, conseguiu produzir um avatar. É Gaozu entre os Anunnakis. Eu não sei também o que aqui significa, além do que eu estou dizendo. Fica claro como os deuses Senecarib daquela época, todos os deuses, essas figuras, Sargão, 1, 2, 3, todos eles só iam para a guerra se recebessem ordem direta do deus da cidade onde eles eram reis. Eles eram tão ou mais fiéis do que os faraós egípcios eram para com os deuses. Os imperadores chineses eram para com seus deuses. Então, é toda uma loucura, e no meio disso o ser humano sendo liquidado como massa de manobra, como rebanho. E é isso que a gente tem que entender. No mês de março do ano passado, quase que um troço desse se repetia. E vejam só, Deus não deixará que isso aconteça. Os humanos que viviam no ano 4024 na Suméria tinham absoluta certeza que deuses jamais fariam uma loucura daquela e fizeram. E o deusão não protege ninguém, pessoal. Então veja só, nós não temos carta de seguro de ninguém que nos garanta que nunca vai ter novamente um problema desse tipo vindo do que não é terreno. Infelizmente, nós não temos essa carta de garantia. O que existe em nós é uma fé infantilizada, mas que, como vem sendo trabalhada há séculos e milênios do psiquismo humano, tudo que é DNA da espécie humana roda essa perspectiva de que conosco vai ser diferente, né? Conosco vai ser diferente. Não é bem assim, não. Eu, enquanto ser humano, olho para essas coisas todas e de A a Z eu não consigo aplaudir nada do que eu vi enquanto Rogério, do que eu vejo enquanto Rogério. Tudo que eu consigo aplaudir nessa história são as atitudes que alguns de nós, seres humanos, tomamos disso. Eu não vejo nenhum Deus que mereça meu aplauso, nem um ser extraterrestre, nem um espírito, nem deusinho, deusão, figuras bonitas da espiritualidade, do paraíso, ABC, demônios, EH, diabo, X, todos eles. Eu tenho um respeito absoluto por tudo e por todos, mas eu não consigo aplaudir, entre aspas, nada. Por trás da figura de Jesus há toda uma estrutura de níveis de hierarquia de consciência. Eu só consigo aplaudir o homem Jesus na sua coragem, na sua ousadia, em dizer que não ia fazer aquela sujeira com seres humanos, não iria se tornar aquele Messias imbecilizado, que o espírito dele, entre aspas, programou para que ele fosse, que a genética que Sofia mandou, foi o eu humano de Jesus, entendam isso, que foi maior do que todas essas honras. Quando eu digo que eu só consigo aplaudir o que seres humanos fazem, é porque eu tenho dificuldade de perceber nos Zeus que não são humanos, Zeus, Prometeu, Enki, Enlil, Javé, Gabriel, ou seja, eu não consigo perceber esse tipo de atitude levada por princípios e propósitos nobres. Eu não vejo nobreza em ninguém, nem na turma do paraíso. Eu vejo a inércia. Um estacionamento na beleza eterna, na pureza eterna,
mas ainda assim deixaram que alguém saísse de lá, promover o caos. Aí ninguém sabe trabalhar com caos, porque só sabe ser puro, eternamente puro. Então, assim, pessoal, a eternidade tem problemas. E terá enquanto nós, seres humanos, na perspectiva de que nos é dado conhecer, possamos um dia consertar. É o chamado tikkun, que eu falo no livro Tzimtzum, o exílio forçado de uma divindade, que seria o conserto na obra desse Deus caído. A Cabala chama de Das, esse abismo de luz. Mas a ironia da ironia, a incongruência do inverso. Nem a dialética resolve isso. Abismo não tem luz, mas esse tempo que o Deus caiu dentro do abismo. É isso que a Cabala diz. E a turma ainda faz disso um conto de fadas. Ainda que, olhando para a realidade, é um vale de lágrimas. Né? Então, a história do fim brusco da Babilônia não é da Neo-Babilônia, a cidade que Nabucodonosor, no ano 586 a.C., levou as tribos do reino de Judá como cativos, os famosos judeus cativos da Babilônia na época do profeta Daniel. Não é isso. É de uma supercultura babilônica humana que, com o financiamento de Enki-Marduk, já existia muito mais lá atrás e que foi destruída assim. Ó. Então, tudo pode, entre aspas, acontecer numa obra vexaminosa como a de Javert. Vamos torcer que a coisa continue funcionando de alguma maneira e, enquanto funcionar, estaremos aqui no IEA, nessas conversas malucas que a gente tem, nessas palestras, nas conversas malucas que a gente tem também no IEA, que vocês têm aí nos botecos da vida, em diversas turmas. Porque é a única coisa que está movimentando os elétrons dessa criação, num sentido construtivo, ancorado num conhecimento minimamente profundo, crítico, mas ao mesmo tempo amoroso, equilibrado, em torno de tudo isso que a cegueira desses seres produzir, que eles até hoje não sabem ler, por isso que nós estamos tendo que fazer isso. Só tem esse núcleozinho bobo da gente que está tentando se mexer no meio desse caos pandêmico que é a vida nessa criação. Mas até hoje estamos sobrevivendo, estamos vivos, e mesmo que a gente perca esse corpo, nosso espírito, nos ambientes espirituais, saindo com essa consciência agora, vão romper uma certa membrana de um certo padrão de demência soft, light, para usar um nome razoável, que todos os espíritos, quando não estão ligados à condição humana esclarecida e liberta, padecem. Então, se a gente olha para trás e já acha cansativo tudo que já houve, imagina o que é a gente praticar o exercício de olhar um pouco para frente, supondo que vai haver um futuro longo, e parece que vai, e que a gente vai fazer parte disso tudo. Dá uma dor nas costas falar disso. Eu estou com dor nas costas, a idade é terrível. Então eu paro por aqui, peço desculpas se agredi, se ferir a suscetibilidade de alguém, e fico à disposição de perguntas que porventura queiram ser endereçadas.